Oiê, gente boa desse canal. Aqui é a Fernanda Vidigal para mais um 365 Abertura de Tarot. E aí, você acreditou que a gente ia chegar tão longe? Estamos indo, estamos indo. Muito bem, as aberturas de tarô, elas podem ser, porque eu quero fazer uma pergunta, eu posso fazer uma jogada ou tiragem, porque eu vou fazer uma observação, eu posso fazer uma abertura e uma tiragem, porque eu quero explorar umas coisas de mim, quero fazer um pouco de autopercepção, né, um auto-olhar. E essa proposta que eu trouxe hoje é principalmente para todas as mulheres, todo o feminino sagrado do planeta. Todos nós temos a parte do feminino, a parte yin, a parte do masculino, a parte yang. Resolvi, né? Não estou exatamente mais no dia, mas a gente teve a comemoração do Dia das Mulheres. Um beijo, um abraço bem querido para todas as minhas amadas irmãs, parceiras, tias, avós, bisavós. E por conta disso, eu tive um vislumbre que seria muito interessante fazer uma pegada do tarô, com um olharzinho um pouquinho sistêmico, para a gente fazer uma avaliação de como é que a gente está dando conta do nosso feminino. Como assim, Fernanda? Então, eu vou usar o tarot tanto como cartas de projeção, cartas projetivas, mas principalmente já com uma ideia de colocar essas cartas como um espaço na mesa. E aí depois eu vou fazer uma abertura em cima, né? Eu vou estar abrindo em cima desses arcanos já abertos um novo baralho. Na verdade, eu vou usar três baralhos hoje, gente. Nossa, olha só como eu estou de jeito. Então, quando eu tenho umas pegadas dessa de invencionice ou de criatividade, é perigoso, viu? Fique bem longe de mim, bem longe aqui pertinho, faz favor. Então, porque a gente pode estar fazendo uma avaliação desse feminino, aproveitando para ter umas sacadas um pouco de que dentro dos arcanos dos 22 maiores, a gente tem uma representação do feminino, tá? E nós temos também nos arcanos menores do feminino. E aí, na próxima jogada, eu falo do masculino, beleza? Hoje nós estamos com as meninas e não abre. Então, estamos com a garotada boa, com a gente boa desse canal. Bora falar do feminino. Por quê? Porque, de repente, tem uma parte do meu feminino que eu acho que eu estou super dando certo, e talvez eu não esteja. Mas como assim, Fernanda? Você está tornando as coisas meio complexas. Então, eu hoje vou ter que partir da mesa para fazer a nossa conversa. Aí depois eu vou para a mesa de novo para fazer a jogada. E hoje não vai ter preâmbulos e conversas de outros, porque a gente vai ficar bem nesse lugarzinho bem bacana. Inclusive, assim, com uma fala sistêmica que foi compartilhada há um tempo atrás, mas justamente para fazer esse lugar de cura com o feminino sagrado que nos habita. Bora comigo? Então, aproveitando, já que você está curtindo o 365, vem me acompanhando, vem entrando para cá, fazendo perguntas, achando curioso, achando interessante, dá joinha. Vai, e se inscreve no canal, vem fazer parte, compartilha com aquele amigo, amiga, né, amigoletes que, querendo ou não, também curte tarô. E mais do que isso, em março, que nós já estamos, começamos e começaremos, breve, muito breve, 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 os sorteios. Que sorteios? Sorteios para que essas aberturas que eu estou trazendo, eu direcione para um de vocês que está aí do outro lado. Que tal? Você vai ter uma leitura, não vou contar seu nome, ninguém vai saber, mas você vai saber que a leitura é sua. Sim, ó, minha amiga, meu amigo. Então você pode conseguir uma leitura assim, ó, na faixa, aqui no 365, mas para isso você tem que ir lá no grupo do WhatsApp. Tem a descrição aqui embaixo do vídeo, tem descrição no meu canal, tem descrição em algum lugar. Acha a descrição, né, a inscrição, acha o link para entrar no WhatsApp 365 Abertura de Tarô e fazer parte de uma turma super bacana que está trocando pergunta, falando coisa, pergunta de carta, fala disso, fala daquilo. De vez em quando a gente dá uns pitacos, dá uma orientada, troca figura, mas todo mundo com o maior amor e carinho um pelo outro, para a gente poder também amar ainda mais um pouquinho esse oráculo delicioso que se chama tarô. Bora, vem comigo? Então, vamos seguir.
para a mesa. Direto? Não, não. É uma apresentação para poder explicar para vocês um pouco da minha loucura, né? Porque está foi difícil. Então, lembrando que a gente está no 365 Abertura de Tarot, semana 11. Quem diria que a semana 11 chegaria? Oba! Bom, só para vocês não esquecerem, a gente está na primeira da semana 11, então a gente tem 7 aberturas para essa semana já projetadas. A gente tem matriarcado, exatamente na abertura 70. A gente tem patriarcado na abertura 71. A gente tem tarefa feita, 72. Na 73, a Cruz Celta, tiradinha do livro do SR, do Stuart Kaplan, um cara que foi muito importante para a minha geração. 74, Verdades do Coração. E na 75, Paz de Espírito. Na 76, Setup, que significa você, né, organizar uma coisa, marcar uma coisa. E a gente segue junto, hoje na abertura 70, hoje, de verdade, estamos aqui no dia 11 de março, nós vamos falar do matriarcado. Bom, vamos falar do feminino, mas eu gostei demais desse título, não é? Porque todas nós somos mães, anciãs, irmãs, avós, em algum pedaço da vida da gente. Então, é quando eu quero me encontrar com todas as faces do feminino em mim, pela via do tarô. Então, eu estou usando uma via para fazer essa observação, se chama tarô, e o sistema do tarô. Quero observar as minhas forças ancestrais, as minhas irmãs, mães, avós, as da origem e as divinas ou transcendentais. Então, eu separei uma turminha, olha lá, vamos trabalhar com praticamente 12 cartas. Vocês sabem que eu tenho um problema com isso, né? Então, de verdade, 11 cartas, né? Na verdade, e uma de conselho, que eu ainda deixei de lambuja no final, né? Por quê? Porque sempre tem aquela pergunta, mas então o que que eu faço com tudo isso? E aí, quando a gente faz essa pergunta, é bem legal ter uma resposta do próprio tarô. Projetivas do meu eu feminino. A carta 1 que eu vou colocar na mesa é a papisa. A carta 2 é a imperatriz. A carta 3 é a justiça. A carta 4 é a força. A carta 5 é a estrela. E aí eu abro a primeira linha. Estão vendo aqui, ó, a linha de 1 a 5, a linha lá de cima dessa pirâmide. Aí a segunda linha, eu vou colocar rainha de ouros na carta 6, rainha de espadas na carta 7, rainha de taças na carta 8, rainha de paus na carta 9. No andarzinho de baixo, eu vou colocar na carta 10 o que eu estou fazendo com o meu feminino, como é que eu estou lidando com tudo isso, e na carta 11, qual a força que eu trago desse matriarcado, né? O que eu estou trazendo de toda essa turma para mim. Carta 5, um conselho final, caso você queira. Combinado? Vamos dar uma olhadinha na mesa, eu vou voltar aqui para fazer outra leitura, mas estou muito afim de mostrar para vocês as várias distribuições, precisa ir por pedacinho. Então, vamos lá. Inclusive, eu trouxe, eu trouxe o baralho de Marcêlia do Godo, aqui embaixo, bem facinho, é com ele que eu vou ficar, mas quero dar um alô para vocês de um baralho que eu amei, demorei para trazer, porque o cara às vezes muda de preço, fica salgado e tal, aí acabei trazendo o Tarot of Oppositions. Ele é como o Twin Tarot? Não. O Twin Tarot são 44 cartas, é um tipo oráculo do tarot. É um cara diferente que eu gosto de usar no tarot temático. No Tarot of Oppositions, você tem exatamente as 78 cartas e você tem todas elas desse jeitão. Ó, numa face, você tem o positivo da carta e na outra face, você tem o negativo dessa mesma carta. Ai, Fernanda, como assim? Vou mostrar essa carta aqui mesmo, porque ela está aqui, é uma das rainhas, é a rainha de paus. Então, se eu abro por aqui, a gente tem um processo visual muito interessante que a gente não vê de ponta cabeça, precisa treinar os olhos para fazer isso. Não é uma coisa fácil. Então, parece que o ponta cabeça talvez não seja tão importante. Pá! Eu olho o lado positivo. Mas se eu quiser, quiser olhar qual é o lado negativo, eu tenho um negativo aqui, que nem é tão negativo assim, percebe? É só uma mudança de energia, uma mudança de proposta, uma mudança de olhar, uma mudança do entorno, do claro
e do escuro. Então, nas oposições, no Tarot of Oppositions, você tem o claro e o escuro, a luz e a sombra, o que é muito bacana para você entender que essa rainha carrega tanto a força, né, a determinação, a coragem e a sua grande habilidade magística e espiritual, quanto ela traz isso em exagero, né, forçando um pouquinho demais, fazendo demais da sua própria força. E isso é bem bacana. Claro que se a gente pegar o tarô de Marselha, lá de 1400, gente, presta atenção, 1400 até aqui já andou um bocado. Então vamos lá. Definitivamente não dá para comparar esse estilo de design com esse daqui. Mas você sabe que tem um pesquisador lá na França e Itália que está descobrindo que alguns das lâminas, né, do Marselha talvez tenham sido inspirados em Botticelli, ou talvez até meio que os primeiros esboços tenham sido dele. E aí depois o povo levou. Ai, que lindo! Então isso aqui também é arte, tá? Não importa se não chegou ao nosso tamanho, habilidade, tecnologia de design, mas ainda assim podia ser visto como muito bom. Então, a minha rainha de paus vai estar aqui em dose dupla, porque eu quero falar desses dois aspectos do matriarcado. Então, quem que eu escolhi para ser a mesa? As próprias cartas. Ah, é. Então, eu escolhi primeiro falar pela ordem numérica, isso. Na ordem numérica do matriarcado, e veja que o tarô começa com o patriarcado, ninguém sabe nem por quê, por quando, 1400, época medieval, coitada de nós, né? Mas é a carta 2. E a carta 2, a gente tem tanto essa presença da lua, ó, a lua invertida, olha que bonitona, e a lua na luz. A nossa sacerdotisa, aquela que a gente conhece, deixa eu dar uma mexida aqui nas minhas lâmpadas, que eu estou vendo que elas estão rebrilhando por demais ali, né? Então, veja, a sacerdotisa é a mulher estudada, é a mulher sabida, é a que traz o papiro no colo, a Torá no colo, o livro, os conhecimentos, não é? Então, a gente está falando das grandes e habilidosas mulheres que tiveram muito acesso a conhecimento. Só que, às vezes, ela fica muito introspectiva, ela fica muito no seu lugar também de dor e de não ser vista, de não ser respeitada, e ela acaba trazendo a sua porção lilitiana, ou da lua negra, ou da face escura, né? Sendo alguém, às vezes, ardilosa, alguém fingida, alguém que faz as coisas pelas costas. Mas como é que eu vou saber se o arcano está deste jeito ou deste jeito? Bom, você pode optar, como aqui nesse baralho, de embaralhar de forma solta na mesa, né? Para achar que tem validade, tem que mexer aqui na mesa e tirar para saber se foi o verso ou se foi a carta normal. Caso contrário, eu prefiro, né? Eu acredito que as cartas têm posições onde elas estão positivadas, até por conta da posição na abertura, assim como da vizinhança na abertura. E tem lugares onde, às vezes, a carta naturalmente está negativada. E aí eu já vou ler ela pelo lado da sombra, não pelo lado da luz. Certo? Então, as escolhidas para o matriarcado. Sacerdotisa. Quem vem depois? Imperatriz. O que é imperatriz mesmo? A gente vai ver ali a senhora da abundância, da prosperidade, aquela que tudo tem, que tudo cria, a riqueza, mas ela pode ser alguém que já não tem nada disso e continua lidando com a sua posição, né? E a sua posição pode ser uma invencionice, ou é aquela que perdeu já o castelo e o reinado e continua achando que está reinando para burro. Então, a gente tem um lado negativo, que eu sempre gosto é de manter o positivo. Eu vou colocar o Oppositions, como ele é menorzinho, para baixo do Godo, de Marselha, porque eu vou abrir para querer medir, saber como é que eu estou lidando com essas senhoras. Daqui a pouquinho, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir o meu Greer, Rider-Waite-Smith de organização, todos misturados, método americano, e eu vou estar distribuindo em cima dessa turma
para saber como é que eu tô com o meu feminino. Combinado? Olha lá. Aí a gente tem aqui a justiça. A justiça é muito linda. Olha, do lado da justiça mesmo, ela traz a espada, ela traz. Não tem balança exatamente como instrumento, tem sim, está aqui na mão. Né? Está aqui a balança, está aqui a espada, está a posição dela bem de correção, de certeza, ou então ela profundamente, olha que justiça injusta, derrotada, acabrunhada, chateada, não é? Então, assim, aqui tem justiça, ordem, organização e arrumação, protocolo. Aqui tem desordem, desarrumação, sem protocolo, sem limpeza, sem arrumação. Bora, desorganizada. Mas eu vou deixar as energias delas viradinhas pelo lado da luz, embaixo das grandinhas. A próxima figura feminina desse matriarcado é o arcano da força. O arcano da força, trazendo, veja que todas elas trazem uma figura feminina e que, ao longo do tempo, praticamente ninguém mexeu nisso, né? Com raríssimas exceções, tem muito pouca mexida no sentido de tirar a figura feminina desses arcanos. Elas são mantidas. Aqui, às vezes, eu falo que o design dá mais ênfase para a fera, às vezes para a figura feminina, para a bela, não é? Isso é a bela e a fera que habita todos nós, que quando está em desalinho, tanto está desalinhada a parte humana, quanto está desalinhada o corpo físico, não é? E quando está estabilizada, está bem trabalhada, a gente tem um equilíbrio dessas duas energias. Eu achei o baralho do Oppositions muito delicado no desenho, muito, sabe assim, cuidadoso, sem ser espalhafatoso, criando realmente uma pegada super interessante para os arcanos, né? Mostrando essa dupla possibilidade. Estou tentando tirar o rebrilho aqui da minha lâmpada, né? Só um pouquinho tá bom, né, gente? Tirar toda a carta não vale. E aí, tanto que é delicado que de longe, né, eu vou preferir deixar as minhas grandonas aqui, porque elas não deixam dúvida. Essa é uma outra coisa que eu gosto muito no Marcelo. Não há dúvida ao olhar para o Marcelo. São como são. Não tem distrações também ao fundo. É o que é. Muito bem. Essas distrações são muito gostosas, eu sei. Concordo com quem pensou assim. E a última, que é uma coisa mais transcendental desse feminino, o arcano da estrela, um arcano que todo mundo tende a gostar muito, ou tende a achá-lo tão brilhante, positivo, mas ele sempre fala de uma determinação, de uma fé, de um seguir adiante que, às vezes, pode se transformar num estado de autoilusão, né? Quase um narciso ou quase uma ilusão mesmo. E de eu não sair daquele lugar porque eu estou ilusionada, estou iludida, não é? É isso. Pronto, então eu tenho aqui as minhas irmãs, as minhas mães, as minhas avós, as minhas mulheres originais ou feminino selvagem, quem fala muito bem disso é a Pícola Estés, principalmente nas mulheres que correm com lobos, e a mulher transcendental, ou o feminino que vai para o divino, para o transcendente, para uma outra porção divinal, né? Então fica aqui também a minha estrelinha. Temos 5 cartas que fazem um louvor bem interessante às tipias do feminino. Mas isso lá no alto da divindade, nos arcanos maiores. Quando a gente quer falar de mulher para mulher, né? Aqui embaixo mesmo, no chão, a gente tem que falar das rainhas, né? Então, assim, eu tenho dentro de mim uma rainha de ouros, que é aquela que faz, é aquela que é ligada à matéria, então é realizadora, às vezes um pouco perdida, ou um pouco acumulada, ou um pouco aprisionada com aquilo que é a vida material. Então, esse é um lugar que pode ser perigoso, né? De ela ficar só olhando para a vida material, não olhar para mais nada, ou não, quem sabe ela consegue dar uma melhorada nisso, ou até manipula isso de alguma forma. Então, essa é uma rainha de ouros.
Lembrando que as rainhas de ouros governam o reino da terra. Sendo assim, a gente está falando dos três signos de terra: Touro, Virgem e Capricórnio. A rainha de espadas. Rainha de espadas, uma rainha intelectual, pensadora, determinada, que conhece muita coisa, tem um intelecto muito bem desenvolvido, a fala, a comunicação, mas também pode deixar tudo isso pelo lado escuro da força. Nos arcanos menores aqui das rainhas, a dedicação desse baralho em fazê-las bem parecidas, apenas uma tem luz e a outra tem sombra, para mim ganhou pontos, porque é isso que o tarô, o arcano invertido, tem para te contar. Se aqui ela é inteligente, ela é sagaz, ela é buscadora, ela é questionadora, ela é perguntadora, aqui ela é um bloco fechado, de ideias fechadas, né? Vamos lá. Mas não deixa de ser a rainha dos cabelinho branco, aqui no Marselhês do Godo, né? Aqui o cabelo todo arrumadinho, com tranças, então tem um rigor do detalhe. E lembrando, aqui a gente está falando do reino do ar, e a gente está falando dos signos de Gêmeos, de Libra e de Aquário. Aí a gente tem a nossa querida Rainha de Taças. Eu adoro a Rainha de Taças, sou fã dela. Por quê? Porque ela fala do amor, ela fala dos sentimentos, ela fala da preservação, do elemento da água, mas ela também pode ser negativa. Ela também pode ser aquela que bebe demais das águas, que fica enebriada, enevoada, né, que fica um pouco confundida em suas próprias emoções. De toda forma, é uma rainha que eu sempre gosto por conta de ser do elemento das águas. O elemento das águas fala dos sentimentos e fala dos signos de água. São eles, Câncer, Escorpião e Peixes. E por fim, ou pelo começo, porque às vezes a gente começa, né, pelo fim, às vezes começa pelo começo, depende do que você quer olhar, você põe os naipes numa certa ordem, né? Se é um olhar cabalista, se é um olhar de magia, se é um olhar... Para cada escola tem uma conversa. Eu gosto dessa conversa, é uma conversa que foi a primeira que eu fiz com o Gon, com o Mebs, né? Lá no começo, um grupo muito antigo que eu fiz parte. E aí, querendo ou não, né, a gente começa pela terra, desenvolve pelo ar, tem uma primeira iniciação pelas águas e depois pelo fogo. No naipe de fogo, aqui está essa belezura, que é a caixa desse baralho. Então, eu falei que eu ia falar dela depois. Aqui a caixa do baralho para vocês verem. E as duas faces, então, da minha Senhora de Paus. A Rainha de Paus é uma rainha com força, com fortaleza, com grandes habilidades, que manda, né, que determina, que lidera, com muita coragem, muito destemor, mas pode ser demais, ela pode exagerar. Eu diria que para quem quer ver uma rainha dessa bem olhadinha, vai lá assistir o Agatha All Alone, né? É uma bruxa que mostra muito esses dois lados. Muito bem, rainha de paus aqui. Por que eu vou falar de paus? Porque eu vou falar da minha capacidade de ser líder, de ser determinadora, de ter força, empenho. Muito bem, ela lidera e trabalha com os signos de fogo, e por isso mesmo, a gente está falando aqui da rainha de paus, rainha de fogo, a gente está falando de três signos de fogo, então. A gente está falando de Áries, a gente está falando de Leão e a gente está falando de Sagitário. Muito bem. Aí a gente vai agora fazer o seguinte: vamos lá, vamos embaralhar, né, meu amigo aqui, vou convir, e eu vou voltar lá, já deixando a coisa meio embaralhada, meio no gatilho, tchan, 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 tchan. Eu vou voltar para a apresentação só para mostrar para vocês o que cada lugar, então, está representando no meu eu feminino. Na papisa, a parte do meu feminino intelectual, mais introvertido, aquilo que eu sei. Na imperatriz, a geradora, a abundante, o que eu crio.
Na justiça, a mental, a organizadora, onde eu arrumo. Na força, a selvagem, a enérgica, é onde eu realizo. Na carta da estrela, a espiritual, a da alma, é onde eu creio. Das rainhas, eu tenho da rainha de ouros o fazer na matéria, da rainha de espadas o pensar no mental, a rainha de taças o sentir no emocional e a rainha de paus o direcionar no espírito. Que eu estou fazendo com esse feminino? Está na 10. Qual a força que eu trago desse matriarcado? Está na 11. E o conselho final. Copiaram, anotaram direitinho aí no livro de bordo, versículo 30, quarteto, vamos lá nós. Né? Grimório, página tal, e assim vamos. Bom, sendo assim, eu vou estar tirando, né, aqui da minha carta, eu vou estar tirando dessa vez bem de forma, como é que se fala? De forma meio aleatória, mas do mesmo jeito, bem organizada, né? Eu estou pegando um de cada um. E ainda tenho direito a uma carta conselho, as que eu abri, de bobeira. Ato falho, curiosidade, sabe? Ato falho, que o Jung falava que a gente faz as coisas, nunca é de total forma ingênua, né? Tem o ato falho, a curiosidade, o afã de querer saber. Então vamos lá, Fernanda, como é que você vai ler isso? Olha, eu vou ler para vocês do jeito que eu entendi que era para fazer. Então, vamos lá, peraí, não era para fechar aqui. Ok, tá. Minha parte intelectual, meu eu feminino, minha relação com as minhas irmãs, com aquelas que são iguais a mim, meu lugar mais introvertido, aquilo que sei. E eu trago um dois de taças. O que isso quer dizer, Fernanda? Bom, que eu tenho parcerias e relações muito amorosas ou de boa ligação emocional, não é? Com as minhas irmãs, com aquilo que seriam as minhas irmãs mulheres, aquelas que eu me considero no mesmo patamar, na mesma relação. Né? Então, aqui a gente tem um lugar onde eu sei, eu tenho uma boa relação com o eu sei, com a informação, com a leitura, com a introversão, com o lugar de ficar no meu lugar, dois de taça. Então, de certa forma, a carta 2 ela traz uma duplicidade, mas ela não é uma carta negativa, ela é uma carta normalmente positiva dos menores. Né? Então, traz aí uma afetividade, um lugar bom. Na carta 2 da Imperatriz, eu vou olhar o que eu crio. Bom, então, eu gosto de criar trabalho, gosto de criar encrenca para mim, eu gosto de criar umas coisas, porque o sete de ouros, ele questiona muito se o que eu crio ou não crio dá certo ou não dá certo. Porque para o sete de ouros é exatamente a carta que fala: olha, eu sei que eu sou capaz de produzir na matéria, de fazer coisas materiais ou de realizar as coisas que eu penso, mas nem sempre eu dou valor ao realizado. Eu valorizo aquilo mesmo que eu faço, que é um pouquinho da pegada do sete de ouros, então uma coisa mais na matéria. Minha imperatriz gosta de trabalhar com assuntos mais materiais. Né? A minha sacerdotisa gosta de trabalhar com assuntos mais emocionais. A minha justiça. E como é que é a minha relação com a minha mãe, ou as mães que eu tive, madrinhas, né? Talvez até algumas tias, eu diria que foi sempre uma relação prática e pragmática. Uma relação do tipo, senta para tomar um café, vamos comer um bolo, né? Te trouxe um presente, coisas materiais. Na relação com as vovós ou com as bisas, né, porque aqui já entra no lugar das senhoras e daquilo que fica mais adiante, eu trago 10 de taças. Uma relação de muita amorosidade, né, de muita integração com o emocional afetivo. Então, assim, se aqui eu crio coisas materiais, aqui eu arrumo, né, de um jeito afetivo, amoroso, colorido. Acho muito interessante, né, essa carta com esse arco-íris todo, porque eu sempre fui uma pessoa muito colorida. E quando eu vou descobrir de mocinha que tinham casas coloridas e coisas muito coloridas na Índia, fiquei fascinada. Tudo aquilo que tem muito colorido, muita cor, sempre me fascinou muito.
né? Adoro as cores, adoro o desenho. Então, assim, essas excelentes e boas memórias e relações com as avós, com as mulheres mais velhas, com as anciãs, é uma relação muito, muito envolvente, muito envolvida, né? Muito boa. Então, assim, eu arrumo de um jeito amoroso, eu arrumo de um jeito de sentir, né? De sentir que está arrumado, e não exatamente porque está arrumado. Essa é a minha carta 3, a da justiça. Então, até aqui, estamos até aqui com uma boa, né? Um bom movimento. Mais do que olhar o número C10, C7, C2, aqui é muito de sentir o movimento. Então, essa é uma abertura bem do feminino, vamos sentir o que ele traz. Aqui, na minha figura feminina original, na primeira, lá na origem, que possivelmente tem sei lá quantos milhões de anos, né? Nessa porção original do feminino mais selvagem, mais enérgico, onde tem muita força, também tem muita destruição. Então, tem muitos eventos dramáticos, ou de mudanças, ou de transformações e confrontos, e guerras e lutas. De novo, eu vou dar uma sugestão, gente. Vai lá, né, na Disney, na Marvel, assistir Agatha All Along, capítulo 7. É só sobre o tarô e é a coisa mais linda do mundo, principalmente falando da torre para cima ou invertida. Muito legal. Aqui não tem ninguém invertido, então as duas faces, né? Teve momentos muito incríveis, momentos de mudanças significativas e boas, e tem momentos de grandes destruições, grandes cataclismos, grandes, né, tormentas. É muito interessante porque eu tenho essa carta especificamente, vocês podem olhar, ela tem um oceano aqui embaixo, ela não tem um chão, né? E eu tenho uma memória regredida que vai parar num grande evento, sei lá se foi Pompeia, sei lá onde foi, mas eu só sei que assim, do terremoto e do vulcão, né, caímos todos no mar. Então a sensação que eu tenho é de afogamento, né? Olha que interessante. Então essa mulher selvagem de mim talvez seja muito forte ou muito cheia de emoções para serem tratadas e cuidadas lá na origem, mas mesmo assim, às vezes eu realizo as coisas com um pouco de brutalidade. Vamos colocar assim? Um pouco querendo mudar tudo, né? Talvez tenha um lugar para eu olhar. Na carta 5, e a carta da estrela, ela vai estar trabalhando esse feminino espiritual, o feminino da alma, o feminino elevado, o feminino não tão ligado à matéria, que a força ainda está ligada às presenças da Terra, a estrela já transcende. E aí eu trago um rei de taças, né? Olha que legal. Eu trago uma figura, que normalmente é uma figura que diz: eu domino, eu tenho total domínio sobre o emocional. Então, esse é o lugar onde a minha estrela mais acredita. Ela acredita no amor, ela acredita na gentileza, ela acredita na luz, ela acredita na bondade, ela acredita nas fadas, acredita, acredita, acredita. Então, aqui tem um lugar muito forte com esse rei de taças, que normalmente vai tratar muito da amorosidade, não é? E da benevolência. Muito bem. Como é que eu estou lidando com a minha rainha de ouros? As de paus. Está amplo, né? Bem aberto. Essa rainha de ouros está com total amplitude de possibilidades, porque ela está regida pelo primeiro do naipe que toma conta do fogo. Então, é fogo com terra. Então, tem muita determinação, muita ousadia, muito destemor, muita iniciativa para fazer as coisas na matéria, para realizar as coisas na matéria no dia a dia. Aqui na Rainha de Espadas, eu trago algumas questões mal resolvidas. Talvez sejam ideias, crenças, pensamentos, memórias. Talvez a minha mente ainda gaste muito tempo com memórias de sofrimento, dor, separação, perda, né? Então, a minha memória me atrapalha, né? Não perdendo, não soltando desses eventos de perda e de tristeza. Na rainha de copas, na rainha do coração, na parte emocional,
justamente depende, né? É a roda da fortuna. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está mais ou menos, está péssima. Roda, 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 roda e gira, não é? Então, assim, ela segue essas emoções múltiplas da roda gigante. Rainha de paus, bora trabalhar? Não tiver mais nada de bom para fazer, põe a mão na massa, põe a mão no trabalho e vai fazer alguma coisa de prático, alguma coisa que nem reformar todo o jardim, que nem pôr a mão em todos os vasos, que nem pintar toda a casa. Arregaça a manga e faz alguma coisa se o espírito estiver absolutamente sem nada que fazer. Então, aqui tem um direcionamento do espírito sempre para o laboral, para o trabalhar. O que que eu estou fazendo com o meu feminino? Eu estou conversando com ele, gente, aqui, ó. Estou rezando com ele, estou comungando com ele, estou olhando para ele, bem bonitinho, bem fofo, com a minha querida sacerdotisa, primeira do feminino, né, com as minhas irmãs, com a minha irmandade, com a minha capacidade mesmo interior de lidar com o feminino, a intelectualidade do feminino, né? Como outro dia me disseram, a senhora é uma senhora muito culta. Eu disse, ai, que bom que eu não sou curta, né? Mas sou culta. Pode ser, pode ser, pode ser. E aí a gente tem também, na última, né, com a força que eu trago desse matriarcado todo, dessa mulherada maravilhosa, eu trago a determinação, a ousadia de colocar adiante projetos e ideias, de pôr o meu espírito de pé todos os dias, que é o 9 de paus, que diz, vamos, é por ali, vamos, é por ali, segue, não importa se eu me dou bem ou não. Conselho final do eremita, né, que eu consiga lidar com tudo isso, pianinho, com calma, com sabedoria, com respeito. E aí eu vou aproveitar essa mesa linda aberta, né? Ficou bem bonito aberto isso. Eu falo que às vezes algumas aberturas são bacanas só porque elas são lindas, assim. Elas são aberturas que eu falo que plasticamente super vale a pena, né? Então, assim, aqui eu posso dizer também desse rei, eu tive uma sensação de um mestre amoroso, né? Um mestre que trabalha com o coração, que trabalha os conhecimentos através da gentileza e da amorosidade, já que é a porção do feminino espiritual, né? Mais elevado. Aqui é bem o pão, pão, queijo, queijo. Amei essa relação com as anciãs e com as avós, é bem amoroso, é bem querido. E aí eu quero fazer a seguinte fala. Mesmo sendo uma fala um pouco longa, ela vem de uma mestra que eu gosto muito, que é a Silka Maluta, né? Tanto da sistêmica quanto da parapsicologia, uma parapsicóloga muito bacana. E ela fez essa carta terapêutica ao feminino. E isso foi compartilhado já tem alguns anos. E aí eu vou ler para vocês aqui, e se vocês quiserem, vocês podem ou anotar, né, ou simplesmente deixarem a voz de vocês se repetindo junto com a minha voz, e vocês fazerem juntos da mesa de vocês, como quem está olhando realmente todas as mulheres da sua família, do seu clã familiar, né, da sua árvore genealógica. Amadas mães, avós e irmãs, hoje e para sempre, soltamos as recordações dolorosas que nos unem àqueles atos, pensamentos e sentimentos presentes na nossa linhagem feminina, onde está envolvida a linhagem masculina em seus piores aspectos ou seus melhores aspectos. Pelos maus tratos à nossa essência feminina em palavras, atos, pensamentos e sentimentos, eu sinto muito. Amo vocês e sou grata. Onde a obrigação estava acima do amor, onde a indiferença era aceita como algo lógico, pelas nossas tarefas cotidianas, eu sinto muito, eu as amo e sou grata. Quando o descanso quase não existia, pois nosso ritmo de trabalho era muito além do nascer e do pôr do sol, eu sinto muito, eu as amo e sou grata. Quando o amor do homem para a nossa essência feminina era um ato para sua satisfação pessoal, esquecendo nossos sentimentos profundos de amor, nossa entrega cotidiana, nosso amor em silêncio, apesar da desvalorização, da indiferença e da falta de amor, eu sinto muito, eu as amo e sou grata.
pelas memórias ancestrais de toda a nossa linhagem feminina, familiar e mais além dela, eu sinto muito, te amo e sou grata. Pela cura total, pela liberação total de toda ferida de ontem e de hoje, eu sinto muito, te amo e sou grata. Hoje, para sempre, ressignificamos, nos amamos no respeito absoluto da nossa essência divina feminina para ser fonte viva de amor ilimitado, curando todo o ressentimento, liberando cada ferida recebida, amando a todos por igual. Eu sinto muito, te amo e sou grata. Renascemos em nós mesmas, em nossa nova linhagem divina feminina, onde a paz, o amor, a compaixão e a misericórdia, como laços de cura, unem o separado, cicatrizam o machucado, soltam o rancor e a ira e renascem em equilíbrio perfeito, onde o feminino e o masculino são livres e complementares, amantes do amor ilimitado. Eu sinto muito, por favor, me libere, te amo e sou grata. Assim é, assim está feito. Deixo então com vocês essa fala, né? Lembrando que uma das coisas mais bonitas é quando a gente fala com vontade, fala com amor, né? Em um campo que está aberto. E eu hoje tenho essa profunda certeza de que cada abertura de cartas é uma abertura do campo com suas representações e que essa é a máxima do trabalho oracular ou mesmo da terapêutica oracular. Certo, meus amores? Então é isso. Vou deixar vocês com esse pensamento, não é? Com essa ideia e desejo a cada uma das minhas queridas e dos meus queridos um excelente dia até amanhã. Por quê? Porque amanhã tem mais uma abertura. Amanhã a gente faz a do patriarcado. Combinado? Valeu.